Vamos falar de um tema absolutamente fantástico: matéria no universo. Vamos também falar sobre as modalidades de matéria. A questão que se coloca aqui é o seguinte: quando a gente olha o universo, o que a gente aprende sobre a matéria? Esse tema não é muito usual na estrutura da matéria, mas eu acho que é importante que o aluno tenha conhecimento desses temas, né? E também o que se aprende sobre o que acontece quando você não tem matéria, o vácuo. Vamos tentar, né, apesar da forma ser bastante rápida, né, abordar 5 temas: a matéria no universo, as modalidades de matéria, a matéria curva o espaço, buracos negros, a matéria em condições extremas, altíssimas temperaturas, grandes pressões gravitacionais, densidades pequenas, né? O vácuo e energia escura, ou a antigravidade, também poderia ser esse tema. A matéria começou há 13,7 bilhões de anos, num processo conhecido como Big Bang, ou num acontecimento conhecido como Big Bang, né? Uma grande explosão. O universo está em expansão até hoje. Ele começou numa regiãozinha diminuta e está em expansão, descoberta por Hubble em 1929, uma grande descoberta, né? E como é que se encontrava a matéria logo no início? Uma sopa cósmica. Há 13,7 bilhões de anos, a matéria estava sob a forma de uma sopa. Que sopa é essa? Há 61 partículas elementares. Estão todas elas aqui, no iniciozinho do universo. 61 no início. Isso. Veja, nós começamos com 61 partículas. É claro que nem todas elas, né, nós denominaríamos de matéria, porque algumas não têm massa, 8 gluons e os fótons. Então, 52 partículas, né, dotadas de massa, é matéria, né, e simplesmente estavam ali naquela sopa. Mas acontece uma coisa curiosíssima: menos de um segundo depois do início do universo, 44 partículas desaparecem. Já não estão mais livres, né? Elas buscaram abrigos em sacolas, como a gente chama, né? Se usa essa palavra assim, né? De forma que os quarks praticamente, como eles não existem livres, né, eles se abrigaram em sacolas, gerando prótons e nêutrons. Então, uma fase do universo curiosíssima, onde essas partículas desaparecerem num átomo. Em menos de um segundo, ao longo da história do universo, nós já tínhamos um massacre de partículas. Essas que não podem existir livres, né, elas se agruparam em sacolas, né, em sacolas. Com uma cola, que são os gluons, são os prótons e nêutrons. Esse foi a primeira grande transformação da matéria no universo, né? Tínhamos aí prótons e nêutrons. Muito bem. No entanto, os nêutrons são instáveis, eles decaem, né? Em cerca de 15 minutos, a metade deles já desapareceu, cerca, né? Muito bem. O fato é que isso também teve uma importância fundamental do ponto de vista da cosmologia e também das nossas vidas, né? Porque senão nós não teríamos nêutrons no universo. Eles estavam livres, poderiam decair. Mas logo, prótons e nêutrons passam a se agrupar em núcleos. E os nêutrons são salvos. Ainda bem, nós existimos, felizmente, né? Olha só que coisa curiosa. Quando começou o processo de formação de núcleos, né, o que nós tínhamos agora no universo? Além dos neutrinos, claro, tem ainda os neutrinos, os fótons, né, elétrons, né, mas, veja, tínhamos para cada nêutron 7 prótons. Olha só, porque os prótons são instáveis, né? E aí eles se salvam se agarrando aos prótons, podemos dizer assim. Não é bem assim, mas é isso. Acontece um processo, né, de formação de núcleos, né? O fato é que
a matéria, durante uma boa fase, né, da história do universo, esteve aí, então, sob a forma, aliás, não é bem durante muito tempo, né? É cerca dos os primeiros minutos, né? Nós tínhamos prótons, nêutrons e elétrons, claro, neutrinos, fótons e assim por diante, né? Mas logo em seguida começou um processo de formação de núcleos, a nucleossíntese. Não durou muito também não, alguns minutos, na história do universo. O que acontece é que esses prótons e nêutrons, né, eles começam a formar núcleos, o núcleo de deutério primeiro, e depois tem uma série de processos, né, até chegar à formação de núcleos de hélio 4. Só esses dois núcleos são formados no início, a gente vai ver depois, né? Muito bem. O fato é que começam a ocorrer algumas reações nucleares no início do universo, levando então a uma situação na qual nós temos a formação de núcleos. Mas temos muitos prótons também que não têm um núcleo para se juntar a eles, né? De forma que, porque falta núcleos, aliás, faltam nêutrons, né? De forma que temos muitos prótons desaparelhados, né? Os nêutrons se juntam aos prótons, né? Muito bem. Então, essa situação vai até cerca de 400 mil anos depois do Big Bang, na era da recombinação. Na era da recombinação, o que a gente tem? Em primeiro lugar, temos a radiação, e é claro que estas partículas, os núcleos, os elétrons, interagem com os fótons, né? Mas nessa era da recombinação, é como se eles se desacoplassem, né? Ao se desacoplarem a radiação da matéria, você tem um processo de formação de átomos. Os átomos se formam cerca de 400 mil anos depois do início do universo. Mas, veja que coisa curiosa, a tabela periódica era paupérrima. A tabela periódica era constituída só de dois elementos, hidrogênio, um próton e um elétron, e átomos de hélio. Um núcleo de hélio e dois elétrons. Olha só, a tabela periódica era paupérrima. Então aqui eu tenho um quadro que ilustra isso, né? Esses eram os dois elementos primordiais. Os demais elementos foram formados ao longo de processos de evolução estelar, né? Uma anã branca, por exemplo, explode, consegue produzir esses elementos, né? Uma estrela de grande massa, ao explodir, consegue produzir todos esses elementos. Então, em função dos processos ocorrendo no interior das estrelas, né, nós temos a geração de elementos. Então, por exemplo, as supernovas, né, são verdadeiras fábricas de elementos, né? Mas isso aconteceu depois, né? No início, só dois elementos, né? É claro que alguns são artificiais, né? O homem aprendeu a também fazer elementos, né, químicos, então esses são artificiais, né? Mas esses elementos emergem no processo sempre de evolução estelar, né? É claro que estamos falando aqui, né, da tabela periódica logo depois dos 400 mil anos. Logo em seguida, na história do universo, começa a formação das moléculas. É claro que nós tínhamos muitos átomos de hidrogênio, então as primeiras moléculas, né, eram de hidrogênio, né? Muito bem. E o que sobrou depois de um certo tempo é o seguinte, é que existe muito mais fótons no universo hoje,
são aqueles fótons primordiais, fósseis, que foram descobertos em 1967 por Penzias e Wilson, de forma que existem muito mais fótons do que prótons e nêutrons. Essa relação NB sobre N-gama, como chamamos, né, ela é tal que existem cerca de 1 bilhão de fótons para cada próton e nêutron. Assim que as coisas terminaram, né, ou pelo menos nos dias de hoje é assim, né? Tem muito mais radiação em termos de número de partículas do que de matéria propriamente dita, né? Agora, depois de um certo tempo, veja que tivemos a ação das interações eletromagnéticas para formar os átomos. Mas depois de um certo tempo, a gravitação assume o controle do universo. Mas gravitação é algo que só acontece com partículas dotadas de massa, com matéria, consequentemente, né? De forma que a gravitação ela teve um papel, a partir de um certo ponto, fundamental, porque você tinha essa nuvem ou nuvens, né, de moléculas e o efeito da gravitação, mediante algum tipo de instabilidade gravitacional, surgem flutuações na densidade e aquilo faz com que comece a acontecer um processo de aglomeração da matéria, dando origem a objetos os mais distintos, galáxias, estrelas, né, aglomerados de galáxias, objetos os mais distintos no universo, né? Então, o fato é que quanto mais nós aprendemos sobre o universo, nós aprendemos sobre a matéria, né? E quando a matéria se aglomera, o que acontece com ela? Aí que está. Estamos falando aqui de processo de evolução estelar, é claro, né? O fato é que nós aprendemos que temos 4 modalidades de matéria hoje, né? Por conta, inclusive, de processos, né, que teriam acontecido lá no início do universo, né? Primeiramente, nós temos essa matéria dita matéria ordinária. O que é a matéria ordinária? É tudo aquilo que é composto por átomos. Ah, mas estamos em minoria. Esse tipo de matéria está em minoria no universo, né? A matéria composta por átomos, né, é aquela matéria que nós podemos, utilizando métodos ópticos, observar. É isto. É essa matéria que emite ondas eletromagnéticas, luz, em princípio, também, né? Mas, de qualquer maneira, o fato é que essa é a matéria constituída por átomos, né? E é claro que o estado que abunda no universo hoje é o plasma, no interior das estrelas. Então, a matéria se encontra mais no 4º estado da matéria do que em outros estados da matéria. Essa é uma primeira observação em relação a isso, né? Também descobrimos uma coisa interessantíssima. Matéria bariônica. O que é matéria bariônica? É matéria composta só de bárions, especialmente nêutrons. Você pode ter uma estrela que não tem átomos. Não tem átomo, nenhum átomo. Não é? O que tem a estrela? Só nêutrons. Por quê? Os elétrons e os pósitrons e os prótons se aniquilaram, dando origem a nêutrons. Esse é um processo de evolução estelar. São estrelas bem velhas, claro, né? No seu estágio final, né? No seu estágio final. Mas isso é possível, uma estrela composta por nêutrons. E alguns suspeitam até de estrelas compostas por quarks, né? Então, é a matéria bariônica, no que nós estamos falando aqui. Um outro tipo de matéria, não é a matéria ordinária, né? Mas existem estrelas de nêutrons. Então, temos uma outra forma de matéria, né? Agora, uma novidade, matéria escura, né? A escura, porque ela não emite luz, não é esse tipo de matéria composto por átomos. O que é matéria escura? Não se sabe. Quem sabe? Neutrinos, né? Porque eu acho que é quase que a única coisa que nos resta, a menos que existam outras partículas que a gente não tem conhecimento a respeito delas, né? Mas a matéria escura, ela é mais importante
do que a nossa matéria ordinária. Olha só, 4,6% da matéria ou da energia no universo tem essa forma de matéria ordinária. Está em minoria, né? Nós não sabemos o que é essa matéria. Como é que você observa essa matéria? Você observa as velocidades ditas peculiares, né, de objetos astronômicos, né, que se movimentam. Eles não se movimentam obedecendo a lei de Newton da maneira ordinária. Por isso recebem, então, esse tipo de matéria escura. E ela hoje é 5 vezes mais importante do que, olha só, tem mais matéria que a gente não conhece a origem dela direito, né, do que essa que a gente conhece. A matéria ordinária é aquela que a gente observa, como eu disse antes, usando telescópios, né, por métodos ópticos, né. Agora, existe um tipo de matéria que é possível, tá certo? Mas que a gente acha que não existe no universo, que é a antimatéria. O que é a antimatéria? A gente sabe das partículas opostas, né? Você tem um elétron e um pósitron, por exemplo. Tem um próton e um antipróton. Opa, peraí, mas eu posso ter um átomo onde o próton seja substituído pelo antipróton e o elétron substituído pelo antielétron, pelo pósitron. É verdade. O pessoal lá no grande laboratório do CERN, né, eles já descobriram que isso é possível, né, isso é possível. Né, já produziram até mesmo o antideutério, né, já produziram o antihidrogênio. Né. O que é o antihidrogênio? Olha, aqui onde eu tinha o elétron, eu tenho um pósitron. Onde eu tinha um próton, eu tenho um antipróton. Né. Eu tenho antiátomos. Agora, em princípio, poderia haver antimatéria. A matéria é constituída a partir de antiátomos. Mas a gente não tem evidências no universo, né? E a gente também não entende isso. Se bem que existem alguns mecanismos que são explorados para entender essa questão. Né? Por que eu tenho mais de um tipo do que do outro tipo? Em algum momento na história do universo, esses pósitrons devem ter desaparecido, porque no início se acredita que todos eles é uma questão só de uma questão democrática, digamos assim, né? Não há razão para não tê-los logo no início. Mas essa é uma grande questão, na verdade, da física de partículas elementares, né? Explicar essa assimetria na realidade, né? Muito bem, um próximo tópico super importante, muito interessante, que a gente descobriu a partir dos trabalhos de Einstein, é que a matéria altera o espaço. Essa é a base da teoria da gravitação de Einstein, né? E isso tem provocado uma verdadeira revolução na cosmologia, né? E no entendimento da matéria em condições extremas, na verdade, né? Muito bem. O que significa isso? Um trabalho famoso, pioneiro, de 1915, de Einstein, que lançou as bases da teoria geral da relatividade. A teoria geral da relatividade, apesar das pessoas não dizerem muito, é uma teoria para você determinar, não é, a métrica do espaço. A matéria altera a métrica do espaço, a presença da matéria altera a métrica. Uma outra maneira de dizer isso é que ela altera a curvatura, mas a curvatura, na verdade, em princípio, é uma consequência da alteração da métrica, porque a curvatura é calculada envolvendo derivadas da métrica, né? De forma que existem espaços curvos, né? O nosso é um espaço euclidiano. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? Então você tem outros tipos de espaço com curvaturas diferentes. Mas aprendemos com Einstein que a matéria altera a estrutura geométrica do espaço. Consequentemente, um raio de luz, né,
que vem de uma estrela, ele é curvado. E isso já foi medido e detectado, previsto antes da teoria de Einstein, mas a teoria de Einstein deu o valor correto. De forma que você pensa que você está vendo o objeto aqui. A outra coisa é a precessão do periélio. São algumas das evidências, né, para a teoria geral da relatividade. Acabamos de ter uma agora há pouco tempo, né? A existência de ondas gravitacionais, que é uma consequência também da teoria, e prevista por Einstein, da teoria da relatividade. Ou seja, Einstein lançou novas luzes sobre a questão da deformação do espaço quando você tem a presença de matéria. Ela curva o espaço, né? Como a gente viu, mas eu sempre prefiro falar da métrica do espaço, que está associado ao conceito de distância entre dois pontos, né, diferindo por quantidades infinitesimais das coordenadas. Né? Eu prefiro realmente esta definição aqui. Né? E agora, olha só que coisa curiosa, o universo é um fluido de matéria. Foi assim que Einstein pensou o universo corretamente, e assim que a gente pensa até hoje. O universo é um fluido de matéria, um fluido que se movimenta. E agora, Einstein teve a ideia brilhante de aplicar, né, a teoria geral da relatividade para o universo. Eu tenho matéria no universo. Né? E agora temos uma grandeza importante, né, que utilizando modelos cosmológicos, né, a gente escreve equações para o que a gente chama de fator de escala. Né? É como se o universo estivesse crescendo dependendo apenas de um fator de escala. A posição num determinado tempo é um fator de escala vezes a posição num instante de tempo t igual a zero. Isso aqui é compatível, na realidade, com a lei de Hubble, que é esta aqui. A velocidade é proporcional à distância, né? Porque eu divido isso e agora divido por 1 sobre A e derivo isso aqui. Né? E, finalmente, tem um parâmetro que é associado a esse A, que é um parâmetro de aceleração. A gente tem uma grande surpresa em relação a isto. Né? Mas a teoria da relatividade ela acaba sendo formulada a partir de simplificações sobre a métrica, levando à equação só do fator de escala. Né? Ora, buracos negros é a grande sensação hoje. Né? Buracos negros foram, digamos, evoluíram a partir de uma solução de Schwarzschild das equações de Maxwell. Eu tenho uma quantidade de matéria e essa quantidade de matéria, né, ela pode ser tal que o efeito da força gravitacional é tão grande, essa quantidade de matéria, que nada escapa daquele corpo. Até o fóton é atraído. O fóton não escapa daquele corpo. Né? A matéria, ela tem um campo gravitacional tão intenso que mesmo fótons não escapam, né, desses corpos. Né? E agora temos várias evidências. É curioso, há 20 anos atrás se pensava que apenas Cisne X3 seria o único candidato para buraco negro. Não, hoje em dia estão observando buracos negros em todas as galáxias, nos núcleos das galáxias. Nossa, isso já nos leva a 10 elevado à potência 11 buracos negros. E são muito mais, eventualmente. Não? São muito mais do que isso. É a grande sensação, uma previsão de Einstein, quando a matéria se encontra em condições extremas, com uma grande densidade e uma grande quantidade de massa dessa matéria. Né? Muito bem, outro tema interessante, a matéria em condições extremas. O que são condições extremas? Baixas temperaturas ou altas temperaturas e altas densidades. Né? Aí acontecem condições para ocorrer a fusão nuclear. E agora o hidrogênio, no início do universo, aquele lá, está sendo queimado no interior das estrelas. E ele é queimado por uma razão bastante simples. Quando eu tenho muita massa, essa pressão gravitacional, ela vai atraindo a matéria,
né? É claro que para equilibrar isto aqui é preciso dois outros tipos de pressão, né? Mas o fato é que a força gravitacional ela tende, né, a provocar, né, esse encolhimento do corpo celeste de uma estrela, e o Sol reage no interior dele, né, gerando calor, né? Então, tem aí a pressão da radiação para equilibrar, né? Tem ainda a pressão do gás de elétrons para equilibrar, né? Se não, não deixa por conta da gravitação, não. Porque se fosse só por ela, tudo seria transformado num ponto. Até a nossa Terra seria transformada num ponto. É que existe uma reação das demais interações no interior dos corpos celestes todos, né? Senão, não deixe por conta da gravitação. A gravitação é terrível, é ela que modela todo o universo, né? Agora, para ver o equilíbrio, você precisa ter a pressão da radiação, fótons, colisões de fótons, né? E também a pressão de um gás de elétrons. Se diz gás degenerado de elétrons, é detalhes, né? Mas é isso que equilibra a pressão gravitacional. Senão estaríamos perdidos, né? A Terra estaria reduzida a um pontinho, né, com o passar do tempo, mas não, existe um equilíbrio, né? Muito bem. O Sol, por exemplo, aí sim, nós estamos falando de condições extremas. Olha que a temperatura, né, é 6.000 graus, né? Isso, na realidade, né, é só na superfície. Mas, à medida que você vai se aprofundando, a temperatura chega a milhões de graus Kelvin. Milhões de graus Kelvin. E coisa! E cada vez mais quente. Olha só, cada vez mais quente, quando você vai se aproximando do núcleo, né? Olha só, temperaturas elevadíssimas, densidades absurdas. Absurdas, né? Então, esse é um exemplo, né, da matéria em condições extremas. Com encolhimento, a temperatura aumenta, não é claro que é uma reação, né, da matéria por meio das interações eletromagnéticas fortes e fracas. Aqui mais as fracas e eletromagnéticas é o que predomina, né? Muito bem. O fato é que no interior do Sol nós temos a queima de hidrogênio. Aquele hidrogênio que sobrou lá no início, né, por conta daquele excesso de prótons em relação a núcleos, né, e o hidrogênio passa a ser o combustível, né, do Sol e de outras estrelas também, né. E é claro que, em função da massa, né, de uma estrela, ela pode ter mais do que um caminho a ser perseguido, né? Se for uma estrela como um Sol, o Sol, por exemplo, em algum momento ela vai virar uma gigante vermelha, né? E depois, ao término dela, uma anã branca, né? Mas se tiver muita massa, ela se transforma numa estrela bastante massiva e, em algum estágio, ela se transforma numa supergigante até experimentar uma grande explosão. É o maior espetáculo pirotécnico do universo. Explosão de uma supernova, né? E aí nós temos dois possíveis, ou termina como uma estrela de nêutrons ou como um buraco negro, né? Então, uma explosão de uma supernova pode terminar num buraco negro, né? Muito bem. Supernovas, isso é absolutamente fantástico, né? Grande explosão, liberando uma quantidade monumental de energia. É o espetáculo pirotécnico mais importante do universo. Uma das últimas aconteceu em 1987, a supernova 1987A. Veja só, aqui está a supernova 1987A antes da explosão. Olha só. Depois da explosão, ela tem uma luminosidade próxima da luminosidade da galáxia como um todo, né? Ou de uma galáxia. É uma coisa impressionante, né? Matéria em condições extremas. Vale a pena analisar e estudar esse tema. Finalmente, a questão da energia escura. Esse é o grande tema no momento.
É muito interessante isso, muito interessante isso. Por quê? Observadores, né, estudando explosões de supernovas de um tipo, chamado tipo 2, encontraram uma coisa interessantíssima sobre o universo. Descobriram que o universo está em expansão. Receberam o prêmio Nobel por isso, porque realmente... desculpe, o universo está em expansão e acelerado. Agora sim. Agora sim. Como é que a gente vai entender um universo acelerado? Einstein percebeu, né, que você pode ter uma aceleração no universo se você colocar aqui uma constante cosmológica, né? As equações originárias, né, de Einstein não envolvia este termo aqui, não envolvia esse termo. O universo com uma constante cosmológica e sem a matéria é um universo que se expande exponencialmente. É curioso isso, né? É a base do universo inflacionário. Ele se expande exponencialmente, porque essa é a equação, né? Mas, de qualquer maneira, Einstein teve a ideia brilhante de colocar uma constante cosmológica como se fora ou provocando o efeito da antigravidade. Ele colocou isto, e ele está correto nisso, mas pelas razões erradas, porque ele queria uma força para equilibrar a força gravitacional, porque achava que o universo fosse estático. Mas acertou, olha só, o Einstein acerta até mesmo errando, ou seja, pelas razões erradas, né? Então a gente acredita realmente na existência da constante cosmológica, que corresponde a uma energia distribuída uniformemente no universo. Ao que estaria associado essa energia? Ora, o que acontece se retirarmos toda a matéria? De acordo com a teoria quântica, resta o vácuo, aquele estado que não tem matéria, o vácuo, né? Nós já mencionamos esse estado, né? O vácuo. Mas também se aprende que o vácuo não é um meio no qual não acontecem coisas, né? Existem processos que acontecem no vácuo. E o vácuo, a gente sabe hoje, que o vácuo tem uma densidade de energia. Quando a gente calcula, dá errado, dá infinito, uma pena. Mas, de qualquer maneira, essa é a ideia hoje, né? É que o vácuo, se a gente retirar toda a matéria, tem o vácuo. E o vácuo tem uma densidade de energia. E essa densidade de energia, a gente entende hoje a constante cosmológica. A origem do vácuo, na verdade, tem a ver com os atomistas gregos, né? Com o Demócrito, né? O fato é que, na teoria quântica, nós podemos falar do vácuo, ele é destituído de matéria, mas é dotado de energia. E nós achamos que essa constante cosmológica está associada à energia do vácuo. Porque nós temos lá um campo conhecido como campo de Higgs, né, que pode ter diferentes orientações, né? Mas, de qualquer maneira, você pode ter uma orientação e, de tal maneira, a associar ao valor esperado no vácuo desse campo de Higgs uma densidade de energia. Essa, então, é a nossa compreensão sobre estas questões que são cada vez mais importantes no estudo da cosmologia. O que é a matéria? Como ela começou? De que forma ela começou? Como ela evoluiu? E o que está acontecendo nos dias de hoje? A matéria em condições extremas e agora a questão da ausência de matéria, o vácuo. São questões que ainda requer muitos estudos de agora em diante.